Olá, como vocês estão? Vamos lá para mais um dia do nosso devocional de segunda-feira, começando a semana, sendo alimentados pela palavra de Deus. Essa palavra cheia de sabedoria e que nós precisamos usá-la para discernir as nossas vidas, o que nós estamos vivendo. Amém? Uma palavra que tem queimado o meu coração e que eu tenho me deleitado nela, degustado essa palavra. Há alguns dias, ela fala de Paulo, quando ele passa por um naufrágio e chega na ilha de Malta. Vou ler alguns versículos para vocês. Essa palavra está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 28, a partir do verso 1, que diz assim, Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós. Vou abrir um parênteses aqui. Acredita-se que esse livro foi escrito por Lucas, porque Lucas estava com Paulo, nas suas viagens. Então aqui é Lucas dizendo, continuando, fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver, que seria a justiça de Deus. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Pois tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um Deus. Amém? Depois a gente continua. Essa passagem aqui, ela é tremenda, porque ela fala da picada de uma cobra, que seria mortal, né? E Paulo, ele provavelmente estava desatento, porque estava cansado, né? Com fome, eles tinham acabado de sair de um náufrago. O navio que ele estava naufragou. E Paulo estava nesse navio como prisioneiro. Meu Jesus, aleluia! Estava sendo levado a Roma para ser ouvido e provavelmente condenado, mas ele estava indo para ser julgado. E aí o navio naufragou, deu um problema lá com o navegante. E ele achou que era melhor jogar a âncora, depois aí tinha mais problemas, porque não era muito fundo ali. Aí Paulo pediu para tirar, para soltar, que seria melhor soltar aquelas âncoras. Mas eles estavam preocupados, porque ali tinham prisioneiros e Paulo era um deles. Aleluia, Jesus. E o comandante do navio estava preocupado com o quê? Com o serviço dele, que era não deixar esses bandidos, assassinos, né, soltos no mar. Eles estavam preocupados, a Bíblia diz isso, que eles se jogassem no mar e ficassem livres. Olha só. Mas aí é claro que todos seriam mortos. Eles queriam matá-los ali. A ideia do comandante era que matassem todos. Mas aí
E então os soldados eles queriam matar, né, os prisioneiros, mas o centurião ele queria poupar a vida de Paulo. Sempre tem alguém que Deus usa para poupar as nossas vidas. Aleluia. Porque ele sabia do plano de Paulo. Paulo estava indo para Roma a mandado dos homens para um julgamento, mas Deus já tinha falado com ele. Deus tinha dito para ele que ele, assim como testificou sobre a vida dele em Jerusalém, ele teria que ir para a Itália, testemunhar sobre a vida dele. E não é fácil testemunhar. Quando Paulo testemunhou sobre a vida dele em Jerusalém, logo tinha alguém que o conhecia nos seus velhos tempos. E o acusou, mas não foi você que prendeu tantos e mandou matar? Porque Paulo era perseguidor dos cristãos. Era perseguidor daqueles que entendiam da palavra. Sabe? E aí ele foi pego numa dessas perseguições. E aí ele tinha que agora falar. Não vai ser fácil. Não é fácil quando a gente tem que abrir a boca e falar do nosso testemunho de vida. Porque muitos não vão acreditar. Quantas vezes, né, pessoas já ouviram dizer, agora tá usando da igreja, da religião, para se bancar o santinho. Mas Paulo tinha que ser valente, porque se a gente se preocupar com aqueles que vão criticar, as almas serão perdidas. E Deus já tem as almas preparadas para cada testemunho aqui. Cada testemunho de vida, de superação, que você superou acreditando em Deus, a sua fé, tem uma vida que vai ser salva. Aleluia, Jesus. Então Paulo estava indo para Roma com uma missão. Eles achavam que estava levando ele para um julgamento. Mas Deus confunde. Sabe? Deus confunde as leis, Deus confunde a justiça terrena, Deus confunde a medicina, Deus confunde tudo que é natural com o sobrenatural dele. Aleluia, Jesus. Então ali Paulo, ele livrou todo mundo ali daquele naufrágio. Deus foi dando estratégia para ele, eles queriam jogar os botes e aí não cabia, gente, todo mundo lá. Como é que ia botar 276 pessoas, a Bíblia fala que tinha ali. Aí Paulo foi falando para ele que não ia dar certo. Aí pediu para ele soltar o salva-vidas, né? E porque ele disse que ia ficar muitos homens, né? E tinha gente que sabia nadar, tinha gente que não sabia nadar. Aleluia, Jesus. E, gente, Paulo estava ali como um prisioneiro. Sabe, quando eu li essa palavra, algum tempo atrás, Deus falou muito comigo, de prisioneiro a líder. E é assim que Deus faz. José estava na prisão e ele saiu da prisão para governador. Ana estava sendo humilhada por Penina e ela saiu de mulher humilhada para mãe de profeta. O que Deus vai fazer na sua vida, na minha vida, na vida daqueles que creem e que caminham conforme a sua palavra, é algo incompreensível aos olhos naturais. Mas você precisa entender que você tem que sim defender o seu testemunho, sim defender a palavra de Deus, mas você também não pode desejar que pessoas morram. Paulo ali criou uma estratégia que ele iria salvar todos. Ele disse ali, é tão forte essa palavra aqui que ele fala, nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer, porque um líder, ele vai à frente e ele se coloca à frente de todo mundo, ele bate no peito e ele diz, agora é comigo o negócio. E assim que Paulo disse, ninguém vai perder um fio de cabelo sequer. Ele estava no meio de um naufrágio. Aleluias!
Quando você está no meio de uma dificuldade, de uma tribulação, de uma prova, quem é você? Você não pode esperar para ser líder quando você estiver lá no governo, quando você estiver lá na sua posição, quando você estiver com a sua família. Seja já líder antes. Comece a exercer autoridades que Deus te deu. É disso que está falando aqui. Aleluia, Jesus. Então, Paulo cria uma estratégia. Ele diz: se joguem ao mar aqueles que sabem nadar. Sabe aquela pessoa que injeta fé em você? Oh, aleluia. Sabe aquela pessoa que te empurra para o propósito? Assim era Paulo. Sabe aquela pessoa que diz: vai, coragem. Você tem essa ferramenta. Você tem esse instrumento. Ele disse: então se joga aos mares aqueles que sabem nadar e vão até terra firme. E aqueles que não sabem nadar vão se abrigar nos pedaços de pau, né, nos destroços do barco. E assim ele foi. E é tão tremendo porque Paulo tem uma visão antecipada das coisas. Sabe quando você é chamada da louca? Porque você fala assim: olha, isso aí vai acontecer assim, assim, assim. As pessoas riem, não acreditam em você, te condenam. Mas Paulo era assim. E ele já viu ali o que estava acontecendo no navio, isso, aquilo. Então, o que acontece? Primeiro ia ter que jogar tudo que pesava. E tinha muito alimento, era uma viagem longa. Aleluia, Jesus. Tem recursos que a gente tem que abrir mão se quiser salvar a própria vida. Sabe? Coisas ilícitas, coisas que te condenam. Você precisa abrir mão. E ali Paulo disse: comam, porque vocês já estão há tantos dias aí, ó, sem comer. Então agora comam. Comam, porque vocês vão precisar. E aí eles comeram o que podiam e jogaram restos ao mar. E agora eles tinham que continuar. E até chegarem a Malta, porque o navio encalhou mesmo num banco de areia ali, né? E ele acabou tocando fundo e a polpa foi quebrada, porque tinha ondas ali. A Bíblia diz isso. Aí é tão tremendo, né? É tão tremendo, porque no meio disso tudo, que Paulo foi dando essas estratégias, fez tudo que ele sentiu para salvar todos, sabe? E diz assim, ó: uma vez em terra descobrimos que a ilha chamava Malta. E então eles foram recebidos ali, e acontece isso com Paulo, né? Ser picado com uma cobra. Então tem muitas coisas que a gente aprende aqui. Tem coisas que mesmo depois de você ter feito tudo certo, mesmo depois de você ter salvado tantas vidas, mesmo depois de você ter abdicado seu tempo, sua dedicação para as coisas certas, sabe? Para ajudar pessoas, você pode ser picado por uma cobra. Sabe? Você pode sofrer ali uma injúria, você pode sofrer ali uma difamação, você pode ser ferido. Por que fala de ferida? Ele foi picado por uma cobra. E quando as pessoas olharam para ele, sendo picado pela cobra, eles julgaram ele. Ele tinha feito tudo certo, salvado todo mundo, que nem era culpa dele. Ele não estava conduzindo o barco. E aí ele sofre uma ferida e ainda ele é julgado. Muitas vezes nas nossas vidas como cristão vai ser assim. Muitas vezes, para a gente viver o que a gente acredita, vai ser assim. Mas a nossa confiança tem que estar em Deus, porque quem que tinha mandado ele para Roma? Foram
os, os líderes lá do Sinédrio. Não, foi Deus. Porque antes dos homens estarem fazendo isso com ele, que essa condenação, essa injúria, essa injustiça estava levando ele para o propósito. Aleluia! Você está entendendo? Muitas vezes que você não está entendendo na sua vida. Muitas vezes isso daí que você está passando, que está te gerando dor, acusação, que você tem que ficar todo o tempo ali se defendendo. Paulo se defendia, não tem essa de que a gente tem que ficar calado o tempo todo. Não, Paulo se defendia, ele falava do testemunho dele. Ele defendia o que ele acreditava. Ele falava. Quando ele estava lá no Sinédrio, ele virou ele disse lá aqui, ó. Mas o sumo sacerdote, lá no capítulo 23, verso 2. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou ao que estavam junto dele que o ferissem na boca. Oh, uau! Então Paulo disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei? Contra a lei? Me mandas ferir? Aleluia! Você tem que conhecer os seus direitos. E aí, o que ele estava querendo dizer com parede branqueada? Ele estava se referindo lá no Salmo 62, no verso 3, que diz lá sobre parede curvada. Ah, Jesus, tu és tão maravilhoso, Deus. Quer ver? Vamos ler Salmo 62, 3. Eu gosto de ler, eu gosto de falar. Eu amo a palavra. Aleluia, Jesus. Deus poderoso, maravilhoso. Salmo 62, 3 diz aqui, ó. Até quando maquinareis o mal contra um homem, sereis mortos todos vós. Sereis como uma parede encurvada e uma sebe pouco segura. Sabe? Aqui tá falando que a pessoa não é o que ela diz que é. Aqui tá falando que a justiça de Deus é que é soberana. Porque os homens mentem, os homens são contra. Aqui eles estavam sendo contra a própria lei, estavam condenando Paulo pela lei. Aleluia, Jesus. Deus maravilhoso. Então, eles mesmos iam contra a lei, condenando Paulo. É assim que acontecem as coisas na nossa caminhada cristã. Mas nós temos que fazer o que Deus nos manda. Paulo estava seguro, tranquilo, porque ele tinha uma palavra sobre a sua vida. Ele estava convicto de que ele estava indo para uma missão. Todos achavam que ele estava sendo condenado, ele estava indo para um julgamento para morrer. Mas ele tinha uma palavra. Ei, sentença de homens não eliminam a palavra de Deus na sua vida. Quando Deus livrou Paulo da picada da cobra, ele então foi passar um tempo na casa de umas pessoas ali, né? De um homem chamado Públio. E ali Paulo também cumpriu uma missão. Porque o pai de Públio estava enfermo. Nós caminhamos para um propósito e no meio do caminho sempre tem algo para fazer para Deus. Então fica tranquilo, fica tranquila que Deus sabe o que está fazendo. Toda essa injustiça, toda essa humilhação que Paulo passou, toda essa condenação que ele estava sofrendo, era para um propósito de Deus. Fica tranquila. Ali Paulo curou o pai de Públio. Ele curou mais pessoas porque ficaram sabendo. Ah, gente, aleluia.
Fica tranquila. Fica tranquila. Eu sei que às vezes você não é compreendida na sua própria casa. Eu sei que às vezes seu marido condena a sua religião. Eu sei que às vezes é complicado você falar de Deus na sua casa, porque ninguém serve a Deus ainda, né? Ou na sua família, sabe? Mas fica tranquila. Deus sabe o que fazer com o que Ele está fazendo. Ah, Jesus, essa é a palavra que está regendo o meu ano. Deus sabe o que fazer com o que Ele está fazendo. Romanos 8:28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e caminham conforme a sua vontade. Essa é outra palavra que está regendo o meu ano. Pega para você, porque são chaves no mundo espiritual. Se você sabe para que você está caminhando, se você sabe para que você está fazendo o que você está fazendo, para quem que você está fazendo o que você está fazendo, fica tranquila, que Deus vai te proteger. Sabe, algo que eu aprendo muito forte com essa palavra. A picada doeu, não doeu? Gerou uma ferida, não gerou? Mas sabe, a cobra estava fugindo do calor. Ela também tinha sido ferida. E ela picou Paulo para se defender. Então não leve para o pessoal. Não leve a afronta para o pessoal. Porque a cobra estava machucada com o calor. Paulo não viu ela, jogou ela no fogo junto com os gravetos. E ela teve que sair dali. Para sair dali, ela picou a mão dele. Ela estava se defendendo. Não é fácil ser cristão, né? Mas é assim. Ela feriu Paulo e saiu correndo. Ferida, feriu, mas não voltou para se desculpar. Não espere muito de algumas pessoas, mas espere tudo de Deus. Tudo de Deus. Porque todas as coisas vão cooperar para o seu bem. As pessoas ali em volta não ficaram entendendo, não entenderam nada, né? Como assim? Feriu, machucou o homem de Deus, ele ficou ali. Vai morrer, todo mundo esperando. Dessa aqui ela não passa. Isso aí vai ser muita dor, daqui a pouco vai começar a inchar, daqui a pouco vai isso, vai aquilo. Oh, Jesus! O que Paulo fez? Ele sacudiu a cobra no fogo. Ele sacudiu a cobra no fogo. Sabe o que vai resolver para você ser livre dessa cobra? Você jogar fogo. Calma, não é fogo físico, é fogo do Espírito Santo. Joga fogo. Coloca essa pessoa em oração. Coloca no fogo do Espírito Santo. E você vai ver o que Deus vai fazer com tudo isso. Sacode a cobra no fogo. Leva ela para o mundo espiritual. Tem uma analogia que dizem assim que a águia não briga com a cobra. Não, na terra. Porque na terra é o espaço da cobra. Mas no ar é o espaço da águia. E a águia pega a cobra e leva ela no ar. Porque lá ela fica desestabilizada. Você precisa levar esse teu problema para o mundo espiritual. Você precisa levar essas suas dores, essa sua angústia para o mundo espiritual. Fogo fala de mundo espiritual. Acende de novo essa chama no seu coração. Acende de novo essa chama na sua vida. Coloca mais fogo, que você vai ver que tudo vai cooperar para o seu bem. E ainda vai virar testemunho. Porque Paulo foi testemunho de que doeu, mas não matou. Pegou? Vou repetir. Doeu, mas não matou.
a picada de cobra. Os problemas das nossas vidas, as situações, as angústias, as dores, às vezes de anos, elas nos machucam, mas não vai nos matar. Amém? Eu quero que você fique com esta palavra, que você vai chegar no seu destino, na sua missão. Você vai cumprir ela com êxito e o testemunho maravilhoso você vai contar. Pede para Deus, Senhor, fala comigo. Qual é a minha missão? Qual é a próxima missão? Qual é a próxima viagem, Senhor? Porque o mundo cristão é uma viagem. Numa viagem a gente tem contratempos, numa viagem a gente perde malas, numa viagem a gente se decepciona, a gente paga um preço, não é assim? Numa viagem a gente se distancia de lugares, de pessoas. Numa viagem tem surpresas boas também. E nós temos que aproveitar a viagem. Aleluia. Até chegar ao nosso destino. A nossa missão. Nossas missões aqui na terra, cada uma delas. E nossa missão maior, que é chegarmos à eternidade com o nosso Pai. Amém? Somos peregrinos nessa terra. Estamos caminhando sem destino aqui, mas por um destino no céu. Por isso que nos sentimos estranhos. Por isso que nem todos vão nos compreender. Por isso que somos afrontados, perseguidos, caluniados, defamados, abandonados, entristecidos. Porque somos peregrinos. Mas nós temos uma casa para voltar, que é uma casa celestial. Esse tem que ser o nosso alvo final. Amém? Que essa palavra tenha aquecido o seu coração para as suas batalhas da semana. E que você possa testemunhar do que Deus tem feito na sua vida através da palavra dele. Amém? Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus. Aqui está a sua palavra tão maravilhosa, Senhor. Aqui está a tua palavra tão viva, Senhor Deus. Paizinho, nós queremos caminhar, Senhor, sobre o que o Senhor já preparou, porque é bom. Nós queremos ser conduzidos, Senhor, por Ti. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que nós não fitamos nossos olhos no problema, Senhor, mas na solução. Que nós não nos preocupemos, Senhor, com julgamentos, mas com o Seu julgamento, Pai. Paizinho amado, muitos acreditam que estamos sendo jogados para um julgamento, para uma prisão, mas nós sabemos que em todos os lugares que o Senhor nos envia, Pai, é para que algo seja realizado. Tem um propósito. Pai, eu declaro na vida de cada mulher aqui, que aonde ela colocar a planta dos pés, que ela possa discernir o propósito do Senhor ali, Pai. Que onde ela tocar as mãos, Senhor, abençoado será, Pai, porque ela é uma bênção. Pai, em nome de Jesus, conduza a sua filha, Senhor, a sabedoria, discernimento da palavra, do que ela está vivendo, do tempo, Senhor, das estações, Pai, das dores, Senhor, que elas são momentâneas. Senhor, fita os olhos dela, Senhor, na cura. Fita os olhos dela, Senhor, na salvação. Fita os olhos dela, Senhor, em Ti, para que ela não afunde. Pai, em nome de Jesus, eu declaro, Senhor Deus, que esta mulher será uma mulher cheia de sabedoria, discernimento e de testemunhos para contar, Pai, nesta terra. Em Teu nome, Senhor, para que Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. E amém. Amém? Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, seus negócios, seus sonhos, seus propósitos. Em nome de Jesus. Aqui quem falou com você foi Rúbia Barbosa.